Olá, irei apresentar a vocês Seminário da Aquicultura 1 e o meu tema é sobre Macrobráquio rosenberg. Eu sou a discente Andressa Lino e essa disciplina é responsável pelo professor Dr. Luiz Sampaio. Introdução. O Macrobráquio rosenberg é conhecido como um camarão gigante da Malásia. Portanto, a sua classificação taxonômica pertence ao filo Arthropoda, classe Malacostraca, ordem Decápoda, família Palaemonidae, gênero Macrobráquio e a sua espécie é a Macrobráquio rosenberg. Portanto, a sua distribuição geográfica é nativa do Sudeste Asiático, ocorrendo naturalmente em países como Malásia, Tailândia, Indonésia, Índia e Vietnã. Atualmente, a espécie foi introduzida em diversos países tropicais e subtropicais, incluindo o Brasil, devido ao seu alto valor comercial e potencial para a aquicultura. No Brasil, ela foi introduzida em 1970. As suas características distintivas é que ele é o maior camarão de água doce cultivado, os machos possuem umas quelas longas e azuladas, possui também o Macrobráquio rosenberg crescimentos muito rápido, é uma espécie rústica, suas larvas dependem de água salobra e há também uma hierarquia social entre os machos. Morfologia. A morfologia do Macrobráquio rosenberg é externa. Podemos observar que é dividido tanto em duas partes, que é o cefalotórax e o abdômen. Observamos que na parte do cefalotórax possui o olho, onde ele é responsável pela visão ampla do ambiente, detecção de predadores, alimentos e interação social. Também tem um rosto, que é prolongado, serrilhado da carapaça. Sua função é o mecanismo de defesa e a proteção dos olhos. Também é usado como característica taxonômica para identificar algumas espécies. Também tem a antênula, onde possui um par de antenas. A estrutura possui dois flagelos. Sua função é o órgão sensorial, olfato e equilíbrio, onde detecta substâncias químicas na água, como feromônio e alimento. Já também possui a antena, que são dois pares, que são longa e filamentosa. A sua função é o tato e percepção do ambiente, onde auxilia também na orientação espacial. Também possui o escafocerito, que é uma estrutura laminar na base da antena, e sua função é a estabilização durante a natação e a proteção da base antenal. Também tem as partes bucais, onde possui os maxilípedos, que são três pares localizados após as maxilas. A sua função é a manipulação e condução do alimento até a boca, atuam na seleção e fragmentação do alimento. Também tem os periópodos, que são 5 pares de patas torácicas, que são responsáveis por locomoção e manipulação do alimento. No primeiro periópodo, possui pequenas quelas. A sua função é capturar e manipular o alimento. No segundo periópodo, extremamente desenvolvidos, principalmente em machos, onde essas quelas são grandes. A sua função é defesa, disputa hierárquica e reprodução. Também a questão do domínio territorial. Já os demais periópodos, 3, 4 e 5, possuem estruturas locomotoras, onde sua função é sobre o substrato e também auxiliar a alimentação. No substrato seria função para caminhar. Logo, como eu falei, também possui a parte do camarão, ou do abdômen.
Como podemos observar, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Possui 6 segmentos móveis, o abdômen. Observamos que no abdômen tem os pleópodos, que são 5 pares. A sua função é natação. Nas fêmeas, é onde as fêmeas incubam os ovos. E nos machos, aparece o apêndice masculino, que a estrutura está ligada à reprodução e também auxilia na transferência dos espermatóforos. Já podemos observar aqui também o urópodos, que são estruturas laterais do último segmento abdominal, onde sua função forma o leque caudal e auxilia na fuga rápida. Já o nutelson possui uma estrutura central terminal, onde sua função, junto com os urópodos, permite o salto para trás, que é o movimento de escape. Ciclo de vida. A figura representa as etapas do ciclo de vida do camarão Macrobrachius rosenberg. Ele começa como ovo, que fica incubado por aproximadamente 20 dias. A fêmea desce o rio até o estuário carregando os ovos e a eclosão acontece na água salobra, pois as larvas dependem desse ambiente para sobreviver. E ao eclodir, surgem larvas do tipo zoea, que são planctônicas. Depois, tornam-se pós-larvas e, nesse estágio, toleram uma gama mais ampla de salinidade e começam a se comportar bentonicamente. As pós-larvas migram de volta para a água doce, onde cresce e completa o ciclo. Logo, transforma-se em juvenis. A fase juvenil já mostra um camarão pequeno, semelhante ao adulto. E ao atingir a maturidade sexual, os juvenis tornam-se adultos, prontos para a reprodução, onde levam em torno de 4 a 6 meses para atingir a maturidade sexual e realizam a cópula. O período reprodutivo é o ano todo, embora existam picos de atividade sexual na primavera e verão. Seleção e manutenção dos reprodutores. Gestão de matrizes. Na seleção das matrizes de Macrobrachius rosenberg, é fundamental escolher animais com bom tamanho e desenvolvimento corporal, pois as fêmeas maiores tendem a produzir maior quantidade de ovos e machos bem desenvolvidos apresentam maior desempenho reprodutivo. Também avaliamos a sanidade, observando-se se não há lesões, deformidades, perda de quelas ou sinais de doenças, garantindo que o animal esteja ativo e com exoesqueleto íntegro. Além disso, verificamos a condição reprodutiva, selecionando fêmeas com ovário desenvolvido ou ovadas e machos sexualmente maduros. Por fim, consideramos o desempenho produtivo, priorizando indivíduos que apresentam boa taxa de fertilização e produção de larvas mais resistentes. Nesse processo de gestão de matrizes, a maturação sexual das fêmeas é identificada principalmente pela coloração da gônada, que passa a apresentar um tom verde-oliva. Essa coloração pode ser visualizada dorsalmente no cefalotórax, como podemos observar aqui na imagem. Portanto, indica que o ovário está desenvolvido e à medida que a maturação avança, o volume ovariano aumenta, como podemos observar aqui, ocupando maior espaço na região dorsal. Essa identificação visual é muito importante no manejo, pois permite selecionar fêmeas prontas para a reprodução, garantindo maior taxa de fertilização e melhor qualidade larval. Observamos que nessa imagem podemos observar uma coloração de tom verde-oliva, em referente à outra imagem, o quanto ela está maior, que é o que eu acabei de explicar. Nesta etapa, a estrutura e manejo do sistema deve garantir estabilidade ambiental,
com controle rigoroso de temperatura, oxigênio dissolvido e baixos níveis de compostos nitrogenados, principalmente amônia e nitrito. A densidade deve ser moderada para reduzir estresse e minimizar interações agressivas, especialmente entre machos dominantes. O manejo deve ser criterioso, evitando manipulações excessivas, pois dano no abdômen ou nos pleópodos pode comprometer a incubação dos ovos. A alimentação deve também apresentar alto teor proteico, além de adequada oferta de lipídios e ácidos graxos essenciais, fundamentais para o desenvolvimento gonadal e qualidade dos ovos. Observamos na imagem que é uma fêmea, né, ovada, e é possível visualizar os ovos aderidos aos pleópodos, na região ventral do abdômen, com a coloração alaranjada. Essa coloração indica estágio de desenvolvimento embrionário. Os ovos permanecem fixados aos pleópodos até a eclosão, e durante esse período, a fêmea realiza movimentos constantes para oxigenação e limpeza da massa ovígera. Por isso, qualquer manejo inadequado pode causar desprendimento dos ovos e reduzir a taxa de eclosão. Fatores críticos. Alguns fatores são considerados críticos para o sucesso reprodutivo. A qualidade da água é o principal deles, especialmente para parâmetros como oxigênio dissolvido, temperatura, pH e compostos nitrogenados, como eu havia falado no slide anterior, como amônia e nitrito. O oxigênio deve permanecer acima de 5, pois níveis baixos comprometem o metabolismo, a maturação gonadal e a sobrevivência dos ovos. A temperatura ideal varia entre 28 e 31 graus, favorecendo o desenvolvimento reprodutivo. Além disso, o controle de amônia é essencial, já que a concentração elevada causa estresse e reduz a fertilidade. Pois podemos observar na imagem um multiparâmetro onde o equipamento está medindo oxigênio dissolvido na água do tanque, e esse monitoramento é fundamental para garantir estabilidade ambiental e evitar perdas no plantel reprodutor. Observamos que o oxigênio dissolvido está 5,38 e a temperatura está entre 28,6. Então, isso indica que está tudo bem com o tanque, com os camarões. Reprodução. A reprodução do Rosenberg ocorre em água doce, sendo fundamental para manter uma proporção adequada de reprodutores. Geralmente, é um macho para 3 fêmeas, com densidade média de até 10 indivíduos por metro quadrado, dependendo do sistema. A alimentação deve corresponder a cerca de 1 a 3% do peso vivo, fornecida de 2 a 4 vezes ao dia, garantindo energia suficiente para o desenvolvimento gonadal. Um ponto importante é que, antes da cópula, a fêmea passa pela muda nupcial, onde, neste momento, o exoesqueleto fica mole, permitindo que o macho realize a transferência do espermatoforo e a fêmea libera feromônios na água, que são detectados pelo macho, estimulando o comportamento reprodutivo. Na imagem superior, podemos observar o dimorfismo sexual, com o macho apresentando quelas longas, como podemos observar aqui, esse é o macho com umas quelas longas. E já na imagem inferior, observamos a fêmea durante a muda nupcial com exoesqueleto recém-eliminado, condução essencial para que ocorra a fecundação. Como eu disse que aqui é o macho, né, que tem as quelas maiores, essa embaixo é uma fêmea também. E aqui nessa imagem é o exoesqueleto na muda nupcial da fêmea.
Cópula. Então, a cópula acontece logo depois que a fêmea realiza a muda nupcial. Neste momento, o exoesqueleto dela está mole, o que é fundamental para que o macho consiga realizar a fecundação. O macho segura e imobiliza a fêmea com as quelas para garantir estabilidade, e em seguida ele deposita o espermatóforo, que é uma estrutura que contém os espermatozoides, na região ventral do abdômen da fêmea. Esse processo é rápido e só ocorre nesse período pós-muda, porque depois que o exoesqueleto endurece, não é mais possível a fixação do espermatóforo. E na imagem maior, nessa imagem aqui, observamos que o macho sobre a fêmea durante o acasalamento. E já nessa imagem, podemos observar que é possível ver o espermatóforo aderido na parte ventral, indicando que a cópula foi realizada com sucesso, como podemos observar essa região aqui. Comportamento de desova da fêmea. Antes de liberar os ovos, a fêmea entra em um comportamento característico chamado de estágio de repouso pré-desova. É onde ela reduz a movimentação, arqueia o corpo e realiza o movimento com os pleópodes, como se estivesse se preparando para acomodar os ovos. E esse comportamento é importante porque prepara a região ventral ao receber a massa ovígera logo após a oviposição, que é como observamos nessa imagem. Observamos na imagem B e na C, onde a fêmea ela faz uma pouca mobilidade, de movimento de ondulações na pata. E essa postura ela acontece porque os ovos já estão prontos para serem liberados. Na imagem D, podemos observar que a fêmea ela arqueia o corpo e realiza movimento com os pleópodos, como se estivesse se preparando para acomodar os ovos. Esse comportamento é importante porque prepara a região ventral para receber a massa ovígera, logo após a oviposição. Já na letra E, onde a fase de desova a flexão do corpo alternadamente para os lados. Nessa fase, observamos que há um movimento de flexão do abdômen, onde se torna mais evidente. E essa flexão ela vai ajudar a direcionar os ovos para a região ventral do corpo. Na imagem F, podemos observar a flexão do abdômen para baixo e estica as patas natatórias para a passagem dos ovos para a câmara de incubação. E na letra G, observamos os ovos ovulados, emerges dos ovíporos. Na letra H, observamos o estágio de pós-desova, onde a fêmea organiza e coleta os ovos. É onde os ovos estão aderidos aos pleópodos, formando uma massa ovígena, E a partir desse momento, a fêmea inicia os movimentos constantes de ventilação para garantir a oxigenação, a limpeza e desenvolvimento, até quando ela vai até a eclosão. Fecundação dos ovos. Após a cópula, a oviposição não ocorre imediatamente. Ela começa entre 6 e 20 horas depois, quando a fêmea libera os ovos maduros. Esses ovos saem pelos ovidutos e, ao passarem pela região ventral do abdômen, entram em contato com o espermatóforo, que foi previamente depositado pelo macho. Nesse momento, ocorre a fecundação, que é externa, ou seja, acontece fora do corpo, no momento em que os ovos passam pelo espermatóforo. Logo após a fecundação, os ovos são direcionados para a chamada câmara incubadora, que é formada pelos pleópodos. Ali, eles ficam aderidos,
formando a manta de ovos ou massa ovígera, que pode variar entre 80 a 100 mil ovos por fêmea, dependendo do tamanho e condição corporal. Nas imagens podemos observar a manta de ovos aderida ao abdômen, os ovos já organizados na câmara de incubação e, em alguns casos, a fêmea descartando os ovos não viáveis, o que faz parte do processo natural de seleção e limpeza. Incubação e mudança de cor dos ovos. Após a oviposição, inicia-se o período de incubação, que dura aproximadamente 19 dias. As fêmeas são mantidas em caixas de observação ou pré-eclosão até que os ovos adquiram a cor cinza chumbo, indicando que estão próximos de eclodir. Trabalhamos com água doce a 28 graus e fazemos trocas diárias para manter a qualidade. Durante o desenvolvimento, é possível observar estrutura como mancha ocular e área vitelina, que também pode existir alguns ovos não desenvolvidos, que permanecem claros. Eclosão dos ovos, estrutura dos tanques. Pode-se usar baldes plásticos, cestos de plástico ou aço inoxidável perfurados. Ficam imersos nos tanques e suspensos para o recolhimento após a eclosão. A eclosão geralmente ocorre à noite, devendo em seguida as fêmeas serem retiradas dos tanques. Se não apresentarem mais óvulos nos ovários, são devolvidas para os viveiros de reprodução, pois a parte destinada às fêmeas é pintada de cor escura e coberta com plástico escuro, de forma a criar um ambiente favorável à eclosão durante todo o dia, semelhante ao seu ambiente natural, onde a eclosão dos ovos somente ocorre à noite. Já no tanque das larvas é pintado de branco e coberto com plástico transparente, com uma lâmpada próxima à borda superior. Quando tiver início a eclosão, acende-se a lâmpada, a fim de provocar a fototaxia, que é o movimento induzido pela luz positiva das larvas, o que facilita sua transferência por sifonagem para baldes de plástico com capacidade de 5 litros, de onde são recolhidas as amostras para contagem. A larvicultura do Macrobracho rosenberg é realizada em água salobra, com salinidade entre 10 e 14 ppt, condição fundamental para o equilíbrio osmótico e para o desenvolvimento adequado das larvas. Embora os adultos vivam em água doce, as larvas necessitam de ambiente estuarino para completar os estágios zooeais, até a metamorfose em pós-larva. Durante essa fase, o controle rigoroso da qualidade de água é essencial. A temperatura deve ser mantida, como eu falei no slide anterior, entre 28 e 31 graus Celsius, o oxigênio dissolvido acima de 5 e a amônia em níveis mínimos, devido à alta sensibilidade larval. A aeração é constante e é indispensável para manter o oxigênio adequado e a suspensão homogênea de alimento. A nutrição é baseada principalmente em alimento vivo, como nápoles de artêmia, microalgas e rotíferos, garantindo a alta digestibilidade e fornecendo nutrientes essenciais para o crescimento e as sucessivas mudas. Trata-se da etapa mais crítica do ciclo produtivo, exigindo manejo técnico preciso para assegurar elevadas taxas de sobrevivência e produção eficiente de pós-larvas. Metamorfose. Ao contrário do Vanna-May, o rosenberg tem 11 estágios de desenvolvimento que vai de zoea 1 até 11. A partir disso, se torna pós-larva e dura em torno de 30 a 40 dias, dependendo da temperatura. Bom, a metamorfose, ela ocorre por meio de sucessivos estágios zooeais, onde é caracterizado por intensas mudanças morfológicas e funcionais, até a formação da pós-larvas, como podemos observar na imagem. Quando ele está em zoea 1, observa-se que o desenvolvimento dele, os olhos é grandes e sexys. Já em zoea 2, os olhos são perpendiculares. Zoea 3, há o surgimento dos urópodos.
Zoea 4 começa os espinhos na porção dorsal do rosto. Zoea 5, o telso estreito e alongado. Zoea 6, aparecem os primórdios dos pleópodes no abdômen. E na zoea 7, os pleópodos birremes e sem cerdas. Zoea 8, os pleópodos com cerdas no esopódito. Zoea 9, surge os apêndices, internos e cerdas nos esopóditos. O 10, a porção dorsal anterior do rosto com 3 a 4 espinhos. E zoea 11, porção dorsal do rosto denteada na porção ventral e dorsal. E pós-larva, já é ele completinho, já é ele formado. Alimentação. Na tabela 1, observamos o manejo alimentar nas fases larvais do Macrobacter rosenberg. Quando ela está em zoea 1, o tipo de alimento é as microalgas, a frequência é contínua, não tem uma quantidade estimulada e precisa observar a estabilidade da água. Na zoea 1 a zoea 3, ela se alimenta de Artemia eclodidos, náuplios. Geralmente a frequência é 2 vezes ao dia, manhã e tarde. A quantidade é de 50 a 60 náuplios, larvas por dia. Necessário alimento vivo por imaturidade do trato digestivo. Z4 a Z7 é Artemia mais ração inerte peneirada e a frequência da alimentação é de 2 a 3 vezes ao dia. Quantidade de 30 a 40 náuplios, larvas dias, mais 0,07 a 0,12 gramas larva dia de ração. E tem que ter uma observação na introdução gradual de ração, a Artemia contínua principal. Na zoea 8 a zoea 11, a Artemia enriquecida mais ração inerte. A frequência da alimentação é de 2 a 3 vezes ao dia, colocando a quantidade de 30 a 40 náuplios, larvas por dia, mais 0,12 a 0,1 gramas larva por dia de ração. E a ração deve ser ajustada por peneiras, granulometria. E a transição para PL, a maior proporção de ração inerte mais Artemia ocasional. A frequência é de 2 a 3 vezes ao dia. A quantidade é ajuste conforme o consumo. E observação é a preparação, para o berçário totalmente inerte. Na tabela 2, podemos observar receitas de rações usadas em diferentes laboratórios. Embora existam rações comerciais para camarões, a maioria dos laboratórios ainda usam dietas preparadas artesanalmente durante a larvicultura de Macrobacter rosenberg, principalmente nos estágios iniciais, pois as larvas exigem partículas muito finas e apresentam melhor aceitação e desempenho com rações frescas e adaptadas à sua fase de desenvolvimento. Observamos que alguns laboratórios, utiliza 4 ovos, mais 1 colher de leite em pó, mais suco de 50 gramas de molusco, mais 50 gramas de atum. Enquanto o Instituto da Pesca utiliza 3 a 4 ovos, mais 100 gramas de molusco por peixe, mais 35 gramas farinha de peixe, mais vitamina C, mais óleo de fígado de bacalhau, mais lecitina. Outros, como COPS, COMAS, que são protocolos gerais, que é ovos mais peixe triturado, mais molusco, mais farinha de trigo, mais espirulina, mais artemia triturada. E há também protocolos tradicionais, como ovos mais peixe moído, mais farinha de peixe, mais vitaminas. Aclimatação e transição para a água doce. Após a metamorfose, as pós-larvas de Macrobacter rosenberg passam por um processo de aclimatação para transferência de água salobra para água doce. Essa etapa deve ser realizada de forma gradual, promovendo a redução progressiva de salinidade para evitar choque osmótico. A diminuição da salinidade ocorre de maneira controlada, geralmente ao longo de 24 a 48 horas.
permitindo que o sistema osmorregulador da pós-larva se adapte às novas condições ambientais. Durante o manejo, é fundamental manter temperatura estável, oxigênio dissolvido adequado, baixa densidade para reduzir o estresse, manipulação cuidadosa para evitar danos físicos. No transporte, utiliza-se saco plástico com oxigenação suplementar ou caixas apropriadas, garantindo sobrevivência elevada até a estocagem do berçário. Essa fase é decisiva para o desempenho produtivo, pois falhas na aclimatação podem comprometer a sobrevivência e o crescimento inicial no sistema de água doce. Berçário é uma fase intermediária entre a larvicultura e a engorda, utilizada para dar melhores condições de crescimento e sobrevivência às pós-larvas, antes de irem para os viveiros finais. O principal objetivo do berçário é reduzir o tempo necessário para os viveiros de engorda, liberando a área e aumentando a produtividade, proteger as larvas contra intempéries, predadores e variações ambientais, permitir densidades de estocagem mais alta do que na fase de engorda e facilitar o manejo e o controle da alimentação. Berçário primário geralmente é realizado em sistema indoor, ou seja, em ambientes cobertos, e recomenda-se que durante a transferência do berçário primário, os indivíduos sofram o mínimo possível de manipulação, onde pode-se evitar o uso de redes ou pulsars, passando-se os animais para os viveiros através de tubo e canaletas. O berçário primário, ele corresponde à fase inicial dos cultivos das pós-larvas, em água doce. Ele tem uma média de duração de 20 dias. O principal objetivo é promover a completa adaptação fisiológica e o desenvolvimento inicial antes da transferência para os viveiros de engorda. A alimentação é realizada com dieta formulada semelhante à utilizada na larvicultura, associada à ração comercial, fornecida até 4 vezes ao dia para garantir adequado crescimento e reduzir competição alimentar. Portanto, as instalações de substrato horizontais e verticais é fundamental para ampliar a área útil do sistema, diminuir a competição por espaço e reduzir o canibalismo, que é um comportamento comum nessa fase. Logo, o manejo também inclui a troca de água constante para a manutenção da qualidade, sifonagem periódica para a remoção de ração não consumida, fezes e matéria orgânica, monitoramento rigoroso dos parâmetros físico e químicos, que os parâmetros recomendados, temperatura, pH, oxigênio dissolvido, e essa etapa é determinante para garantir a uniformidade do lote, alta sobrevivência e melhor desempenho produtivo nas fases subsequentes. O berçário 2 corresponde à fase intermediária de recria em água doce, com duração aproximadamente de 60 dias. Nessa etapa, ocorre crescimento mais acelerado e maior demanda nutricional. A renovação diária de água é entre 15% e 30%, é fundamental para manter a estabilidade dos parâmetros físicos, químicos e reduzir o acúmulo de metabólitos nitrogenados. A instalação do substrato contínua, sendo estratégia para aumentar a área útil do sistema, é reduzir a agressividade e minimizar perdas de canibalismo. E também a alimentação é exclusiva com dieta comercial ajustada semanalmente de acordo com a biomassa, com fornecimento médio de até 15% da biomassa ao dia, dividido em 4 refeições, garantindo melhor conversão alimentar e crescimento uniforme. Na densidade e desempenho, é recomendado que variam entre de 400 e 600 pós-larvas por metro quadrado, podendo resultar em produtividade de 300 a 400 juvenis por metro quadrado, com peso médio de aproximadamente de 0,5 gramas ao final de 60 dias.
Em viveiros de fundo natural, a produção pode alcançar até 1,6 milhões de juvenis por hectare a cada 2 meses, demonstrando a viabilidade técnica e econômica do sistema. Berçário e estrutura. O berçário ele pode ser conduzido em diferentes sistemas estruturais, variando conforme o nível tecnológico, investimento e a escala de produção. Os viveiros de fundo natural apresentam menor custo de implementação e utilizam a produtividade natural como complemento alimentar, sendo indicado para sistemas semi-intensivos. As gaiolas ou estruturas circulares flutuantes permitem maior controle de densidade, facilitam o manejo e a colheita, além de otimizar o uso da lâmina d'água. Já os tanques internos, fibra ou alvenaria, oferecem maior controle ambiental, possibilitando manejo intensivo, monitoramento rigoroso de qualidade de água e maior biossegurança. Logo, a escolha da estrutura influencia diretamente a densidade de estocagem, o manejo alimentar e a taxa de sobrevivência e o desempenho zootécnico do cultivo. Preparo e estrutura dos viveiros. O preparo adequado dos viveiros de engorda é fundamental para garantir o bom desempenho produtivo e reduzir os riscos sanitários. Inicialmente, realiza-se secagem do viveiro, permitindo a oxidação da matéria orgânica acumulada e a eliminação de patógenos e organismos indesejáveis. Em seguida, é feita a calagem do solo, com o objetivo de corrigir o pH, melhorar a disponibilidade de nutrientes e estabilizar as condições químicas do fundo. A adubação orgânica ou inorgânica é aplicada para estimular a produção de plâncton, que atua como alimento natural complementar, principalmente nas fases iniciais de engorda. Durante o cultivo, a aeração mecânica com roda de pás é utilizada para manter níveis adequados de oxigênio dissolvido, promover a circulação da água e evitar a formação das zonas anaeróbicas do viveiro. Um preparo eficiente do viveiro influencia diretamente na qualidade de água, crescimento dos camarões e a produtividade final do sistema. Estocagem e manejo inicial. Observamos na imagem, na figura A, pós-lavas acondicionada em saco plástico com água e oxigênio suplementar. Essa etapa de transporte é onde as PLs são mantidas em baixa densidade com oxigenação adequada para preservar a sobrevivência até o local de estocagem. Na B, observamos as pós-larvas ainda no recipiente de transporte, onde permite avaliar a qualidade, uniformidade, comportamento e possíveis mortalidades antes da liberação no viveiro. Na letra C, observamos o processo de aclimatação no viveiro, onde os sacos são abertos e adiciona-se gradualmente a água do viveiro para equalizar temperatura, pH e demais parâmetros físico-químicos, evitando o choque osmótico. Na D, observamos a liberação da pós-larva no viveiro, onde, após cerca de 15 minutos ou conforme a necessidade do ajuste, as PLs são soltas cuidadosamente, preferencialmente em horários de menor insolação, reduzindo o estresse. Recomenda-se a prática de gradeamento, onde consiste a separação por tamanho antes da estocagem, garantindo maior uniformidade do lote e menor competição. Observamos na tabela 3 o cálculo de estocagem do Macobráquio Rosenberg. No cultivo, a densidade de estocagem varia geralmente entre 5 e 15 camarões por metro quadrado, sendo definida de acordo com o tamanho inicial dos juvenis, qualidade da água e nível de manejo adotado. Em sistema de policultivo, recomenda-se trabalhar com densidades menores, reduzindo competição por alimento e espaço, além de minimizar estresse e agressividade. Quando se opta por densidade mais alta, torna-se indispensável o uso de aeradores eficientes para garantir adequada oxigenação,
bem como a instalação de substratos artificiais que ampliam a área útil do viveiro e oferecem abrigo, diminuindo o canibalismo. Em sistema com boa infraestrutura e manejo intensivo, a densidade prática máxima pode atingir aproximadamente 15 indivíduos por metro quadrado, mantendo desempenho zootécnico satisfatório. No manejo alimentar, é um dos principais fatores que determinam o crescimento, sobrevivência e conversão alimentar. Uma dieta balançada fornece níveis adequados de proteína, energia, lipídios, minerais, vitaminas, atendendo às exigências metabólicas da espécie. Durante a fase da engorda, recomenda-se ração comercial específica para os camarões de água doce, com teor proteico ajustado conforme a fase de desenvolvimento. A frequência, como já foi falado anteriormente, geralmente é de 2 a 4 vezes ao dia, visando o melhor aproveitamento do alimento, reduzindo sobras e manutenção de qualidade de água. O manejo alimentar ele é adequado para contribuir para o melhor ganho de peso, uniformidade do lote e eficiência de produtividade do sistema. O ajuste de quantidade fornecida deve ser realizado com base na biomassa estimada, utilizando a amostragem periódica. O uso de track trace é fundamental para avaliar o consumo real e evitar desperdícios e prevenir deterioração da qualidade da água. O manejo alimentar ele é eficiente para reduzir custo com ração, melhorar a conversão alimentar e contribuir diretamente para a produtividade do sistema. A otimização do TCA é a taxa de conversão alimentar, que é representada a relação entre a quantidade de ração fornecida e o ganho de peso dos camarões. Quanto menor a TCA, maior a eficiência do cultivo. A otimização do TCA depende de ajuste de oferta de ração com base na biomassa real, uso de bandejas alimentares, track trace, para monitorar o consumo, que são essas bandejas que está na imagem. Geralmente colocamos 10% da ração nas bandejas para ver se há resto de sobra ou não, ou também para visualizar como é que o camarão está se comportando dentro do viveiro, se ele tem alguma doença visivelmente. Fracionamento do alimento ao longo do dia, ração de boa qualidade com níveis adequados de proteína e energia e manutenção da qualidade da água, evitando perda de apetite. O manejo alimentar adequado reduz desperdício, diminuindo custo com ração e melhorias a rentabilidade do cultivo. Na tabela 4, podemos observar os parâmetros de qualidade de água para Macobraco e Rosenberg. Observamos que o oxigênio dissolvido deve permanecer acima de 5, pois os níveis inferiores a 3 são críticos e podem causar mortalidade. O uso de aeradores é essencial para manter os níveis adequados. A temperatura ideal varia entre 25 a 30 graus, como eu já havia falado, e a temperatura abaixo de 23 reduz o metabolismo e o crescimento, enquanto valores de 33 graus provocam estresse térmico. O pH deve permanecer entre 7 e 8,5. Valores elevados aumentam a toxicidade da amônia, enquanto o pH baixo favorece a toxicidade do nitrito. A amônia total deve ser inferior a 0,1, sendo a forma mais tóxica com a toxicidade aumentada em pH em temperaturas elevadas. O nitrito deve permanecer abaixo de 0,5, enquanto o nitrato menos tóxico deve ser mantido abaixo de 50. A dureza é importante para a formação da carapaça e o processo de muda, enquanto a alcalinidade acima de 80 garante a estabilidade do pH. Portanto, a dureza precisa estar entre 50 a 150. E a transparência da água, entre 25 e 40 centímetros, indica o equilíbrio adequado entre fitoplâncton e sólidos suspensos, que devem ser mantidos baixos para evitar danos às brânquias e redução de oxigênio dissolvido. Sanidade. Tabela 5. Principais doenças durante a engorda. Mancha negra está associada a agressões e manejo inadequado, resultando em manchas escuras no exoesqueleto.
A prevenção envolve o uso de abrigos, controle de densidade e manutenção de qualidade de água. O estresse ambiental ocorre devido à instabilidade de parâmetros físico-químicos causada letargia, perda de apetite, natação errática e mortalidade pós-muda. A prevenção baseia-se na estabilidade dos parâmetros e manejo adequado da densidade. Os problemas de muda, equidise, geralmente estão relacionados à baixa dureza, deficiência de cálcio e variações bruscas no ambiente. Podem resultar em mudas incompletas ou morte após a equidise. A prevenção inclui ajuste de cálcio e magnésio e estabilidade ambiental. A infecções oportunistas, como as causadas por bactérias do gênero Vibrio, estão associadas a uma má qualidade de água. Os sinais incluem letargia, coloração avermelhada e mortalidade progressiva. A prevenção envolve manejo alimentar adequado, uso de probiótico, renovação de água e limpeza no fundo dos viveiros. Já na tabela 5, podemos observar o monitoramento e prevenção de doenças durante a engorda. Monitoramento sanitário. Observação dos comportamentos, atividade, natação, resposta ao alimento. Avaliação visual. Cor, lesões, danos nos apêndices, controle dos parâmetros da qualidade de água e mortalidade. Prevenção e biossegurança. Peles da boa procedência e livres de patógenos, filtragem e proteção das entradas de água, controle de densidade, boa ração e manejo alimentar adequado, evitar variações bruscas nos parâmetros, uso de abrigos para reduzir agressões e higienização de equipamentos. Crescimento e dimorfismo sexual. O crescimento é heterogêneo e fortemente influenciado por hierarquia social, especialmente entre os machos. A espécie apresenta dimorfismo sexual acentuado e 3 morfotipos masculinos distintos, que diferem em tamanho, comportamento e capacidade competitiva. Os machos pequenos, small males, são menores e subordinados dentro da hierarquia. Os machos de quelas laranja, oral claw, possuem tamanho intermediário e representam uma fase de transição. Os machos de quelas azul, blue claw, são os maiores, dominantes e territorialistas e mais agressivos, exercendo supressão social sobre os demais. Essa hierarquia influencia diretamente o desempenho produtivo, pois os machos dominantes inibem o crescimento dos subordinados por meio de interações e comportamentais. Para resolver esse problema, utiliza-se a colheita seletiva, que consiste em retirar periodicamente os machos maiores e dominantes, reduzir a competição dentro do viveiro, permitir que os machos intermediários voltem a crescer, melhorar a uniformidade do lote. Quando os dominantes são removidos, ocorre uma reorganização de hierarquia e os indivíduos menores passam a apresentar maior ganho de peso. Despesca. O ciclo de engorda dura, em média, de 4 a 6 meses, podendo variar conforme condições climáticas, qualidade nutricional da dieta e sistema de cultivo adotado. Ao final do ciclo, os camarões normalmente atingem peso médio entre 20 e 50 gramas, dependendo da densidade de estocagem e do manejo aplicado. A despesca pode ser feita de diferentes formas: arrasto parcial, com uso de rede permitindo retirada gradual dos indivíduos maiores, drenagem total dos viveiros, facilitando a captura completa do lote, despesca seletiva, utilizando ao longo do viveiro para a remoção dos maiores e melhoria da produtividade. O processo deve ser realizado com cuidado para reduzir estresse, dano físico e perda de qualidade do produto. Uma despesca bem planejada influencia diretamente o rendimento final, a qualidade comercial e o retorno econômico da produção. Etapas do processamento. Lavagem inicial. São colocadas em caixas de PVC vazadas 65 litros e lavadas com água para remoção de lodo. Desinfecção. Água mais hipoclorito de sódio a 5 mg por litro, 3 minutos. Abate por choque térmico, água limpa e gelo a 5 graus Celsius até a morte por resfriamento. Separados por tamanho e encaminhamento para comercialização. As formas de comercialização são abate de imediato, comercialização vivos na propriedade ou transportados vivos com água aerada e resfriada. Na tabela 6, observamos produtividade, tamanho de despesca e densidades para Rosenberg. Bom, a produtividade ela varia conforme o clima, densidade de estocagem e o nível tecnológico do sistema.
Em regiões de bom clima, a produção pode atingir entre 2.000 a 4.000 quilogramas por hectare ao ano. Nos Estados Unidos, por exemplo, há registro mais de 2.100 quilogramas hectares em 3 a 5 meses, com peso médio de 40 gramas. Nos diferentes sistemas extensivos, até 500 quilogramas hectares por ano, com baixa densidade de 1 a 4 pls por metro quadrado. Semi-intensivo, 500 a 5.000 quilogramas hectares por ano, com 4 a 20 pls por metro quadrado. Intensivo, acima de 5 quilogramas hectares por ano, com densidades superiores a 20 pl por metro quadrado. Quando se utiliza juvenis gradeados e substratos artificiais, especialmente em clima tropical, a produtividade pode chegar a 9.000 quilogramas hectares por ano, demandando um impacto de manejo na eficiência produtiva. Algumas referências bibliográficas finalizam o meu tema de Macobraca Rosenberg por aqui. Muito obrigada!